No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguiu-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Amém. Esse texto, ele nos informa, né, que os discípulos foram ao sepulcro e, chegando lá, não encontraram Jesus, porque ele havia ressuscitado, assim como ele prometeu, né? Ele falou: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E glória a Deus, porque ele ressuscitou, e se ele não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria vão. Nós não estaríamos aqui nesta tarde, cercando a tua mesa, aprendendo com ele, que ele ensinou, né? Na última ceia, ele fez exatamente o que nós estamos fazendo, né? Tomou um pão, tomou o cálice, e ele instituiu a ceia, e ele diz: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então nós temos parte com esse Jesus que ressuscitou dos mortos. Ele está aqui nessa tarde, e nós vamos nos alegrar, porque pela morte dele, pelo sacrifício dele, nós temos vida e temos garantia de entrarmos na eternidade, e essa eternidade será breve, está chegando, é só mais um pouquinho de tempo, nós estaremos com Cristo para sempre na glória celeste. Curva a sua cabeça, vamos orar nesta tarde, iniciar esse culto. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos licença mais uma vez para entrar na tua presença, Pai. Agora aqui na tua casa, Senhor, neste momento de adoração, neste momento de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Um dia nós vivíamos no mundo, no pecado. Quantos aqui de nós, Pai, vivíamos nas drogas, na prostituição, no crime, na mentira, em tantas coisas ruins, mas o Senhor, pela tua misericórdia, nos resgatou lá deste mal, e nos trouxe aqui, Senhor, e hoje nós somos co-herdeiros, Senhor, do reino dos céus. Hoje nós temos a mordomias, o privilégio, Pai, de estarmos aqui, louvando, adorando, exaltando o teu nome, e sendo, Senhor, herdeiros da glória celeste que há preparada para nós, Pai. Venha abençoar a cada um de nós, a cada um dos teus filhos que nesta tarde aqui chegou, Pai, para juntos nós adorarmos, louvarmos o teu nome e comemorarmos, Pai amado, a tua morte e a tua ressurreição, Pai, pelos nossos pecados, porque se não for ao Senhor, Pai, todos nós já estávamos condenados ao inferno. Todos nós, Pai, era para ir para o inferno, mas o Senhor nos arrancou e nos deu a grande salvação, Pai. Abençoa nós nesta tarde, nos dá um culto abençoado. Ó Deus, recebe nosso louvor, abençoa a tua palavra que será ministrada nessa tarde, e fica conosco, Pai. Esta é a nossa oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós vamos iniciar o nosso culto nessa tarde, e nós vamos pedir por irmão presbítero, irmão Adair, que venha cantar o hino 334, irmão Adair. E você cante junto, né? Vai estar aparecendo aí no telão. Você cante e adore a Deus em nome de Jesus. Cumprimento a igreja, todos com a paz do Senhor, amém?
334, fim, vem, cuidado. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. O fim de todas as coisas vem, não tarda, cuidados, não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa ficar abrigado no sangue do Cordeiro, no sangue remidor. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. O fundamento do cristão é a rocha eleita, por isso pode resistir os ventos da tentação. A todo que sincero a Cristo aceita, o sangue do Cordeiro garante salvação. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. Quem pois ouvir há de viver com Cristo na glória, quem não ouvir há de morrer, tormentos padecerá. Pois quem deseja sobre o mal a vitória, no sangue do Cordeiro poder encontrará. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. Aleluia, glória a Deus, amém, Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor com o hino 484. Meus pecados levou. 484. Logo após, já o presbítero irmão João Costa estará orando e o pastor já estará trazendo uma palavra. 484. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e vil como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu meu Jesus, e com este meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel
coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E para dar-me a vida, Jesus quis morrer, sobre a cruz meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Aleluia. Convido a amada igreja a estarmos em pés, vamos orar. Nosso pastor Walter já estará transmitindo a poderosa palavra do Senhor. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós queremos, ó Deus, neste momento te agradecer, Senhor, por esta tarde maravilhosa, por esta festa, Senhor, por este banquete espiritual que o Senhor nos concede, o privilégio de estarmos na Tua presença, Senhor. Aleluia! Já louvamos o Teu nome, Senhor, e agora queremos ouvir a Sua palavra, Senhor. Fala, meu Deus, conosco, através, ó Pai, do Teu Filho, ó, que vai transmitir a Tua palavra. Usa, Pai querido, como instrumento nas Tuas mãos, no poder do Espírito Santo. Venha, Senhor, nos alegrar o coração daquele que está triste, confortar o coração, ó Pai, levantar o caído, meu Deus, e nos alimentar com a Sua palavra, ó Pai. É a nossa oração que nós fazemos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Estamos alegres, não é verdade? Mais uma vez o Senhor nos dá esse privilégio de estarmos na sua casa. Eu peço por gentileza você que abra a sua Bíblia, a palavra do Senhor, 1 Coríntios, no capítulo de número 1, o versículo de número 9. 1 Coríntios, capítulo de número 1, o versículo 9. Que nos diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Podeis tomar assento. Meus queridos, nós estamos hoje diante da mesa do Senhor, cercando a mesa do Senhor, nesta tarde gloriosa que Ele nos dá, diante de mais uma semana de vitórias, mais uma semana de bênçãos, mais uma semana de conquistas espirituais e também conquistas de saúde e conquistas financeiras, porque o Senhor nos sustentou nos seus caminhos santos, Ele também nos deu o privilégio de estarmos com saúde e também colocou o pão na nossa mesa, que nós todos os dias temos o privilégio de sentarmos junto com a nossa família para nos alimentarmos. E isso, tudo isso, já é um motivo muito grande de bendizer e adorar o nome do Senhor. E agora, nesta tarde, nós estamos neste momento glorioso, nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, e esse texto que nós acabamos de ler
ele fala um pouquinho a respeito da intimidade com Deus, o que nós podemos, o que nós devemos fazer. E Paulo, neste primeiro versículo, nesse primeiro capítulo da primeira carta a Coríntios, ele fala a respeito e chama a respeito de uma vida com Deus. Os irmãos observam que no versículo de número 2, ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui Paulo está dizendo à igreja, todos os santos que são santificados em Cristo Jesus. E quando nós falamos em santificados em Cristo Jesus, nós trazemos para a realidade nos dias de hoje e diante da situação em que nós vivemos hoje, nós temos a certeza de que aqueles que permanecem com uma vida sincera com o Senhor, eu digo sempre assim, não só de emoção carnal, mas a emoção espiritual, de uma vida de comunhão com Deus, essas pessoas ainda, elas permanecem fiéis, esperando a volta do Senhor, no clima de santificação constante a Deus. Nós precisamos entender que para que nós tenhamos uma vida de santificação, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus, nós precisamos conhecer aquele a quem nós temos intimidade. Sem conhecer, sem conversar, sem dialogar com essa pessoa, nós não podemos medir o grau de amizade, de intimidade que nós temos com aquela pessoa. Por mais estranho que pareça, há muitos casais que vivem muitos anos juntos, mas eles nunca construíram um laço de intimidade um com o outro, porque eles sempre mantêm a distância um do outro. Eu vejo isso na nossa vida espiritual. Há muitas pessoas que nasceram dentro das igrejas ou da igreja, cresceram conhecendo o Evangelho, cresceram conhecendo a palavra, mas nunca teve a essência da palavra dentro do seu coração. Nunca viveram uma vida de intimidade com Deus e nem com a sua palavra. Nós precisamos, queridos irmãos, nesse texto que nós vemos e nós lemos, fiel é Deus. Deus nunca deixou de ser fiel. A infidelidade sempre partiu da parte do ser humano, nunca de Deus. Desde o princípio, quando Deus formou o homem, Ele queria que o homem estivesse perto dele, sempre conversando com ele, Adão e Eva. E aí houve um momento que Adão e Eva pecou, rompeu o laço de comunhão com Deus. Mesmo assim, Deus procurou Adão para conversar com ele. Mesmo Adão estando em pecado, Eva estando em pecado, Deus procurou eles para conversar. E aí a Bíblia nos diz que Deus chamou por Adão. Adão se escondeu do Senhor, porque estava em pecado, se encontrou nu. E aí Deus prepara todo um projeto para que o homem tivesse as suas partes cobertas, mas que pudesse também ter este momento com Deus, falar com Deus. Aí então, vem Jesus Cristo, adiantando, vem Jesus Cristo, lá morre na cruz do Calvário. A promessa dele, desde Adão, de ter essa intimidade com o homem,
fez com que Jesus Cristo viesse ao mundo, morresse por nós, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter esta aproximação com Deus. Veja só, em nenhum momento Deus deixou de ser fiel com o homem. E esta aproximação do ser humano com Deus, ela se dá em função de uma relação entre o homem e Deus. E essa aproximação entre o homem e Deus, ela se dá também através da oração, da palavra, do jejum, da santificação com Deus, do louvor, da adoração com Deus. E quando nós fazemos isso, meus amados, nós vemos que a nossa vida é mudada. Eu até hoje me lembro que o presbítero João Costa estava dizendo que estava bastante enfermo, e aí ele disse que procurou recursos médicos e não resolveu da garganta. Aí ele começou a ler a palavra do Senhor. E claro, que quando nós estamos lendo a palavra, nós estamos em comunhão com Deus, porque nós meditamos na palavra, não é simplesmente o ler, mas é uma comunhão com Deus. E aí o Senhor age na nossa vida. Quando nós louvamos ao Senhor, nós temos forças espirituais para ter esta comunhão com Deus. Quando nós estamos orando, as coisas fluem bem diferente do que nós imaginamos, não é verdade? E aí eu vejo que nós, nos dias que nós estamos atravessando, meus irmãos, são poucas as pessoas que estão tendo esta comunhão. No Salmo de número 16, o verso de número 11 diz assim: e Ele me fará ver o caminho da vida, a tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Davi, nesse salmo aqui, 116, Salmo 116, aliás, Salmo 11, 16, verso 11, ele nos dá, é um salmo de Davi, ele nos dá uma verdadeira herança, ou verdadeira certeza de uma herança no céu para com o cristão. Quando ele diz assim, no seu verso, no seu verso de número 11, algumas versões dizem assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Aí nós vemos a excelência de Deus para com o ser humano. A vida, ela é uma vida de constante mudanças. Nós mudamos todos os dias os nossos pensamentos, os nossos projetos. Muitas vezes nós pensamos que vai dar certo uma coisa, de repente não dá certo, nós mudamos. E a vida do ser humano, na sua vida espiritual, ela parece que hoje está acontecendo a mesma coisa, bem diferente de anos atrás, quando nós buscávamos ao Senhor, insistia naquilo, e tudo quanto a gente ia fazer, a gente buscava a presença de Deus, porque confiava no Deus que nos gerou, o Deus que nos sustentou até então. Essa confiança, ela se dá através de um conhecimento pleno com Deus, como eu disse no início, uma intimidade com Deus através da oração. E quando nós oramos, meus irmãos, nós conhecemos a Deus e o glorificamos de todo o nosso coração. Agora, quando nós não temos esse relacionamento pleno com Deus, nós conhecemos a Deus mais distante. Oxalá que nós, neste culto de Santa Ceia, possamos conhecer o Senhor na sua grandeza, na sua plenitude, na sua essência do que Ele é e do que Ele pode fazer por nós. Aleluias! Talvez nós não conhecemos, nós cristãos, ontem eu estava conversando com o pastor Batista,
Ele estava dizendo o seguinte: os assembleianos e os batistas são uma das igrejas maiores que nós temos no Brasil e no mundo. Os batistas conheciam a palavra, hoje estão procurando conhecer mais a essência do poder de Deus na sua vida espiritual. Os assembleianos estão um pouco mais distantes da sua essência espiritual e procurando conhecer um pouco mais a essência do conhecimento da Bíblia. Parece uma coisa tão insignificante, mas é significante sim, mas é uma coisa que nós precisamos ver e talvez até mudar o nosso comportamento. Nós estamos deixando de conhecer o Senhor no seu espírito para conhecer na liturgia, na teologia mais humana do que na teologia espiritual. Enquanto eles estão procurando conhecer mais a teologia espiritual e deixando um pouco mais a sua teologia do seu conhecimento teórico. E nós precisamos ver isso e repensar melhor. Porque quando nós conhecemos o Senhor pela palavra, é bom e deve ser, mas nós precisamos conhecer o Senhor também pela sua espiritualidade, o que Ele é de verdade. Os irmãos estão entendendo? Quando nós compreendemos e nós sentimos o Senhor em nós, nós temos maior chance de compreender a sua palavra. Agora, quando nós conhecemos a palavra sem a espiritualidade, muitas das vezes se torna vaga a nossa vida cristã. Ela não tem uma essência tão diretiva na sua espiritualidade. Que Deus, nesta tarde, possa fazer com que nós compreendamos melhor o que é Deus, o que é o Senhor, como Ele é, e que Ele habita e Ele deve habitar dentro de nós. Glórias ao Senhor. Romanos, no capítulo 3, e versículo de número 23, vamos voltar lá no início da palavra, que diz o seguinte: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Adão e Eva pecaram. Chegou um momento em que eles não podem mais se afastar do Senhor, não podem mais ficar distante de Deus, porque o Senhor os procurou. Quem sabe nessa tarde, meu querido irmão, minha querida irmã, nós não temos tido um relacionamento fiel com Deus. Quem sabe a nossa vida espiritual, ela tem sido um tanto meio que relaxada, não tem tido um prazer de viver uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de santificação, uma vida de busca constante no aprimoramento espiritual que nós precisamos com Deus. Mas que nesta tarde o Espírito Santo de Deus faça-nos compreender que nós precisamos bem mais de Deus do que nós imaginamos precisar. Nós precisamos do Senhor para tudo em nossa vida. As pessoas hoje estão assombradas porque tem um vírus que está assolando. Inclusive o pastor José Terbutino está muito ruim. Nós temos um vírus que está assustando as pessoas. Mas temos também um Deus que é bem maior do que o vírus. Nós temos um Deus que prometeu para os seus filhos um lugar muito maior do que esta terra. Nós temos um Deus que controla os nossos sentimentos e todas as nossas ansiedades, sabe cuidar de nós bem mais do que os médicos cuidam dos pacientes. Nós temos um médico dos médicos, nós temos um Senhor dos senhores, nós temos um Deus que pode conversar conosco e nos avisar daquilo que vai acontecer conosco. Glórias a Deus, aleluias. Precisamos, como eu digo sempre, precisamos ter cuidados, mas nós também precisamos ter a confiança no Senhor, no Deus a quem nós servimos a Ele, porque em todas as situações, Deus sabe de tudo ao nosso favor, ou o que nós estamos pensando, o que nós estamos querendo.
E o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo certo. O tempo de Deus é o tempo da colheita. E muitas das vezes nós queremos prolongar os nossos dias terrenos, mas quando Deus diz o tempo chegou, chegou o tempo, não adianta a gente querer fazer do nosso jeito. E Deus nesta tarde está dizendo o seguinte: descansa no Senhor, confia nele, Ele tudo fará por ti. Não se preocupe com os que estão preocupados. Não se preocupe com aqueles que estão apavorados. Não se preocupe com aqueles que estão ansiosos. Porque em tudo o Senhor vê e controla todas as coisas. Aleluias! Bendito é o nome do Senhor. A nossa vida, meus queridos irmãos, ela é cuidada e protegida pelo Senhor. Quando nós conhecemos o Senhor, nós podemos ter nele a confiança. Se deste mundo o nosso corpo se desfizer, nós vamos morar no céu muito melhor do que este mundo. Aleluias! Se este mundo para nós não é bom, no céu é um lugar de delícia. Aleluias! Então há esperança para os servos do Senhor. Há esperança para os filhos de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós temos nele a certeza de que nós estamos seguros. Aleluias. Quando nós confiamos no Senhor, nós temos nele a certeza de que Ele está cuidando de nós, que Ele vai cuidar de nós no mesmo detalhe. Talvez você tenha pensado e tenha até agitado o seu coração, e a gente muitas vezes agita: se esse vírus me pegar, qual será o comportamento e a reação do meu corpo? A gente questiona isso, não é verdade? O que vai acontecer? E aí, essa noite, eu estava um tanto pensativo em algumas situações que aconteceu durante a semana, e algumas conversas que nós tivemos, e aí eu estava pensando, e aí eu comecei, enquanto eles, talvez eles nem tinham percebido, estavam lá, eu dobrei o joelho e comecei a conversar com Deus, no quarto. Falei: Senhor, Tu sabes o que aconteceu comigo durante toda essa semana, quais foram as ansiedades do meu coração, os meus pensamentos, e naquilo que me preocupo, quais são os meus projetos futuros, o que eu penso para o amanhã. Se o Senhor tem projetos, o Senhor descansa o meu coração. Não deixe com que eu fique preocupado, não deixe com que eu fique, muitas das vezes, inquieto. Irmãos, essa noite eu dormi muito bem, graças a Deus. E hoje eu estava conversando, aprender a descansar no Senhor, confiar nele. E a Bíblia diz: confie no Senhor, coloque diante do Senhor todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Em todas as situações o Senhor cuida de nós. Sabe por quê? Qual pai que quer deixar seu filho sofrendo? Nenhum pai. Se ele tem condições, seja financeira, ou seja de outra forma, ele sempre estará cuidando e amparando o seu filho. Eu nunca vi um pai ver um filho sendo preso e dizer assim: você não presta. Ele sempre dizia: filho, eu te amo, eu sempre te aconselhei. E nesta tarde, o Senhor está dizendo: eu cuido de vós, as minhas mãos estão sobre as suas vidas, descansa somente, confie somente, porque o cuidado do Senhor é melhor do que o cuidado humano. Aleluias. Eu disse já, o Senhor conhece toda a estrutura do nosso corpo, sabe quais são as células que estão
com problemas na nossa vida. Eu quero dizer para você, o tempo de Deus é o tempo certo. O tempo de Deus é o tempo que Deus marcou para nós, e nós vamos viver o tempo dele, não é o nosso tempo. Então tenha esta confiança nele. Se você ainda não tem tido este momento de intimidade com Deus, eu disse no começo dessa semana que estamos encerrando, cada dia da semana, você sentar com a sua família, na sua mesa, fazer pelo menos uma refeição juntos e orar ao Senhor. Se nós fôssemos perguntar, eu não vou perguntar, mas talvez nem todos fizeram isso. Meus irmãos, em Cristo Jesus, nós estamos mais perto do fim do que nós imaginamos. O diabo tem se levantado de uma maneira tão grande, nesta geração agora que nós estamos vivendo, para destruir lares e famílias, e principalmente jovens e adolescentes, colocando pensamentos negativos na vida deles, para se distanciar das famílias, viverem isolados. Mas Deus ainda separou um povo com famílias que ainda cuida do zelo espiritual dos seus filhos e da sua família. Aleluias. Glórias a Deus. E para finalizar, meus irmãos, a palavra de Deus é uma carta de amor para nós. Está escrita com o sangue de Jesus Cristo em todas as suas páginas. Oxalá que todos pudessem ver esta palavra como fonte de água que jorra do trono de Deus para o nosso coração, como palavras que nos tira do pecado, como fonte de alimento espiritual que nos alimenta nos nossos momentos mais difíceis da nossa vida e que nos conduz à salvação eterna. O céu está preparado para um povo especial, zeloso e de boas obras. O céu é um lugar onde não haverá pecado. O céu é um lugar para aqueles que têm intimidade com Deus. Oxalá que não são palavras muito longas, mas sejam palavras que fluem no seu coração, que venha nascer no seu coração um desejo de conhecer melhor o Senhor. Aí você pergunta, pastor, de que maneira que eu vou conhecer melhor o Senhor? Começa orando 5 minutos, vai para 10 minutos, vai para 15 minutos, vai para 20 minutos, vai para meia hora, 1 hora. Começa a jejuar, começa a cantar louvores ao Senhor. Você vai começar a conhecer a essência da grandeza de Deus. E aí quando você começa a chorar, quando você começa a ler a palavra de Deus, começa a ouvir Deus falar contigo, você já está sabendo de que você tem intimidade com o Senhor. Aleluias, glórias ao Senhor. Vamos estar em pé, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nesta tarde, Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer fazer com que você entenda de que Ele é o Senhor na sua vida, de que Ele ainda tem o controle dos seus sentimentos. Aleluia. Se você está com o seu coração perturbado ou conturbado, saiba de uma coisa: Jesus está aqui nesta noite para dar o alívio, para dar o conforto espiritual, para dar alegria no seu coração, na sua mente. Ele está aqui nesta noite para te ajudar. Aleluias. Feche seus olhos. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Salvador. Oh, alebachonecanda, alabassurianda, alabachandalai. Tu és, Senhor nosso, rochedo verdadeiro, a nossa
fonte de águas vivas, Pai. Tu és a nossa esperança. Tu és aquele, Senhor, a quem marcou a nossa vida nas palmas das suas mãos, meu Senhor. Tu és aquele que tem colocado, Pai, as tuas mãos sobre as nossas vidas e tem nos protegido, Pai, em todos os momentos, meu Deus. Senhor, venha tocar no coração deste meu amado irmão. Toca no coração desta irmã. Toca no coração deste jovem, desta jovem. Toca no coração deste adolescente, meu Pai. Meu Deus querido, nos ensina, Senhor, nos ensina, Pai, a conhecer o Senhor na sua essência, na sua grandeza. Oh, aleluia! Tu és majestoso e está em nosso meio nesta noite, Pai. Teus filhos que vieram para participar deste ato glorioso, do teu corpo, do teu sangue, meu Pai. Abençoa os teus filhos, coroa de bênçãos e de misericórdias, meu Pai. Faça resplandecer a sua glória em nosso meio, Pai, porque nós somos teus filhos e nós queremos sentir a tua glória trabalhando em nosso meio. Pai, no nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus nós agradecemos. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos então iniciar o nosso ato da nossa ceia enquanto os obreiros vão se preparando.